vou ficar vermelho na transmissão. Muito bom dia para você. A gente recebe hoje aqui no Grupo A Crítica a visita do senador Álvaro Dias, do Podemos. Podemos ou não pode, hein, senador? Qualquer coisa. Qualquer um dos dois? Você pode e nós podemos. Olha só, a gente fica muito honrado porque o senhor aceitou o nosso convite. E a gente sabe que o senhor tem uma agenda lotada em Manaus hoje. E a gente pretende ouvir um pouquinho das suas opiniões a respeito do norte, da nossa região e das suas propostas para o Brasil. Eu quero começar com um assunto que nos interessa muito, que é a MP hereditada pelo governo Michel Temer, que reduziu benefícios do polo de concentrados de 20% para 4%. Isso nos afeta os empregos e nos impõe uma ameaça, senador, desastrosa. Ontem, a bancada federal do Amazonas conseguiu, pelo menos na CCJ, aprovar uma resolução legislativa que derruba essa MP. Ela deve ser votada no plenário semana que vem. O Amazonas pode contar com o seu voto? Sem dúvida. O Brasil pode contar com o meu voto, porque interessa ao Brasil, na verdade. Fica difícil entender essa lógica do governo, né? O momento é de desemprego, o grande desafio é gerar emprego no país. Nós estamos vivendo uma crise, a própria Zona Franca de Manaus é exemplo disso, de 126 mil empregos, hoje temos 75, 80 mil empregos. Essa é a média mesmo. Então houve uma redução exatamente em função da crise, e qualquer medida que signifique retração econômica é uma medida nada inteligente da parte do governo. É por isso que eu digo que é um voto a favor do Brasil, não apenas de Manaus e do Amazonas. Acho que a Zona Franca de Manaus tem que ser colocada exatamente na linha da política de compensação, uma vez que muito se oferece ao país e ao mundo, né? Em matéria de preservação ambiental, por exemplo, é ao mundo, não é só ao Brasil. Então, isso é mais do que uma despesa, é um investimento, é uma questão de inteligência. Eu fico com dificuldade de entender essa lógica do governo. Acho que nós temos que valorizar esse modelo, um modelo que deu certo, um modelo que produziu, gerou emprego, receita, evidentemente impulsionou o desenvolvimento, permitiu a preservação ambiental. Há elogios até fora do país a esse modelo, atrai investimentos externos. Então não há como ficar na contramão da nossa realidade. Como o senhor bem disse, esse é um modelo que mantém a floresta em pé, que gera empregos, que incentiva a indústria. E a gente gostaria de saber do senhor se, enquanto presidente, se for eleito, o senhor vai se posicionar de uma forma para blindar de uma vez por todas esse modelo, de modo que a gente não fique sofrendo ameaças e fique refém, por exemplo, de uma MP de um presidente da República. Nós temos que oferecer segurança jurídica, né? É um ponto fundamental para melhorar o ambiente de negócios no país. Regulação e segurança jurídica. Regulação competente e segurança jurídica. Esse é um compromisso que nós temos que assumir com Manaus e com o Brasil. Essa questão da renúncia de receita tem que ser, obviamente, alvo das nossas atenções, porque houve da parte do governo irresponsabilidade. Então, no ano passado, nós tivemos 354 bilhões de renúncia de receita. Isso corresponde a 4,5% do produto interno bruto, tudo que se produz no país. 30% da receita primária ou da receita líquida do governo. E não houve transferência desse benefício à sociedade. Alguém ganhou, e não o povo. O governo perdeu, os municípios perderam, o norte do país perdeu. Essa desoneração que alcança grandes empresas de outras regiões do país, ela vem em prejuízo principalmente dos municípios, porque há uma pilhagem nos cofres municipais, com a redução do fundo de participação dos municípios, decorrente dessa renúncia de receita, não é?
E até hoje o governo não conseguiu convencer alguém que houve uma transferência desse benefício para os brasileiros. Já em 2019, o presidente assume com um contrato celebrado que significa a renúncia de 306 bilhões de reais em 2019. Em 2020, 320 bilhões de reais. Então isso tem que ser revisto. Agora o governo quer rever a Zona Franca de Manaus, né? É uma brincadeira. Então acho que é preciso desenhar para essa gente que isso aqui é tão importante que não pode de forma nenhuma ser desestimulado como um projeto de desenvolvimento econômico importante. O senhor esteve entre os parlamentares que manifestaram apoio à greve dos caminhoneiros. Se o senhor fosse o presidente, que solução o senhor daria para compensar esse imposto e que não atingisse, óbvio, a Zona Franca de Manaus, né? O imposto ele precisava ser reduzido, na sua opinião, para compensar os centavos, para diminuir o preço na bomba? É a primeira pergunta. Segundo, que solução o senhor daria, porque de algum lugar esse dinheiro precisava sair? Exatamente. É evidente que se eu fosse presidente nós não teríamos chegado a esse impasse, porque saberia me antecipar os fatos. A incompetência do governo é que nos levou a esse impasse. A grande qualidade do governante é antecipar-se aos fatos. Desde 2015 nós vimos acompanhando o drama dos caminhoneiros. Eu especialmente estou vinculado a vários grupos de WhatsApp, e eles me colocaram desde 2015 em vários grupos de WhatsApp. Então eu acompanho a vida dos caminhoneiros no seu dia a dia, nas estradas do Brasil, vivendo o drama que eles vivem, conheço todas as deficiências, o que há de legislação não respeitada, e eles vinham ameaçando essa paralisação há bastante tempo. Deram oportunidades ao governo de entendimento e o governo nunca foi sensível. Agora, nós não podemos exigir que eles paguem para trabalhar. Por que eu fui solidário? Porque em muitos casos estavam pagando para trabalhar. Por exemplo, uma viagem de Natal a São Paulo, o caminhoneiro recebe 16 mil reais. Ele gasta 14 mil de óleo diesel e mais 1.000 e alguma coisa de pedágio. A carreta tem 22 pneus. Há a troca constante, não sei se quanto tempo de duração, 8 meses, talvez, 2 mil reais por pneu. Então ele está trabalhando, está pagando para trabalhar, ele faz uma viagem dessa, chega em casa, coloca a mão no bolso e não tem um centavo para alimentar sua família. Como podemos ser tão insensíveis em relação, e eles são tão importantes que pararam o Brasil em poucos dias? Então é evidente que o governo tem essa política de preços. Eu não concordo com tirar do caixa do governo para a Petrobras. A política de preços é que está equivocada, porque ela tem como parâmetro o custo do barril internacional, que depende da flutuação do dólar. Então lá fora o barril custa 80 dólares, aqui no Brasil é 30, 40, nós produzimos petróleo. Os petroleiros dizem que o governo determinou que a Petrobras opere na baixa e vai refinar petróleo fora do país. Isso encarece. Então o parâmetro para a fixação do preço dos combustíveis no nosso país é o custo de produção aqui, doméstica, a produção doméstica. Deveria ser assim. É evidente que os acionistas da Petrobras exigem lucro, sim, terão lucro, mas evidentemente a Petrobras é uma empresa estatal que tem que exercitar a função social na sua plenitude. Então é evidente, sem prejuízo aos acionistas, mas uma política de preços que signifique também contemplar o interesse do país. O país não pode parar para que a Petrobras tape os buracos abertos pela corrupção em regime de urgência, porque esse é o objetivo. Então reajustam os preços dos combustíveis quase todos os dias, porque precisam tapar o buraco da roubalheira. E não foram os brasileiros que roubaram a Petrobras. Mas não é só a Petrobras, né? Se nós formos analisar cada uma das estatais no país e dos ministérios, e a quantidade dos ministérios, a gestão pública aparentemente se tornou uma máquina de desvio, de roubo. Como é que o senhor, enquanto presidente, pretende resolver essa questão?
Olha aqui, ó, você que está aí trabalhando e ganhando pouco, né? Ou procurando emprego, desempregado. Nós temos 146 empresas estatais federais com 504 mil funcionários. 504 mil funcionários. Muitas dessas empresas, você e eu não conhecemos. 38% delas, cerca de 38%, agora precisa falar sempre ao redor de, porque tem gente aí exigindo o número exato, o número cirúrgico. Então, na verdade, cerca de 38% dessas empresas foram criadas nos últimos governos como cabide de emprego, para sustentar esse governo e, obviamente, idealizaram um projeto de poder de longo prazo e, com isso, idealizaram um complexo e sofisticado esquema de corrupção que assaltou o Brasil. Então, esse é o sistema que nós temos que mudar. A nossa proposta de refundação da República é exatamente a substituição desse sistema, que é uma fábrica de escândalos, né, que é a matriz dos desgovernos. O aparelhamento do Estado, né, o loteamento dos cargos, isso significa aquele que, balcão de negócios em Brasília. No eventual governo seu, nós teríamos quantos ministérios e quantas estatais? Nós estamos fazendo um estudo, já temos uma simulação, seria 14 a 15 ministérios. E em relação às estatais, seria um grande programa de privatização, mas antes nós trabalharíamos para recuperar o patrimônio, já que houve uma desvalorização em razão da incompetência e da corrupção. Então, num primeiro momento, a recuperação de imagem destas empresas, especialmente algumas delas, para não privatizarmos na Bacia das Almas, né, a preço de banana, aí destruindo um patrimônio brasileiro. Haveriam exceções, né? Nós teríamos, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Petrobras, são importantes para o país. A Petrobras é tão importante que há pouco tempo se discutia no Congresso onde colocaríamos o dinheiro que sobra da Petrobras, do lucro da Petrobras, especialmente com o pré-sal, né? Então se discutia, vai para a saúde, vai para a educação, vai para a segurança pública. Então isso demonstra a importância da empresa. Por isso não é uma empresa... no último trimestre, com toda a crise, o lucro foi de 7 bilhões de reais. Então não é uma empresa que se privatiza, você estabelece a competição no entorno da Petrobras. Então exploração, prospecção, refino, distribuição, isso tudo você pode estabelecer competição com o setor privado. Senador. Mas a matriz, a nave-mãe, né, o comando, tem que ser estatal, até porque se privatizasse, continuaria estatal, falando outro idioma, provavelmente chinês. O senhor citou as que não seriam vendidas. E quais seriam vendidas? O senhor pode citar Todas três as exemplos? outras, todas essas empresas, próprios Correios poderiam ser privatizados, né? Essas empresas subsidiárias da Eletrobras, subsidiárias da Petrobras, essas todas seriam privatizadas. Nós estamos no Brasil batendo acima de 14 milhões de desempregados. Como é que o senhor pretende gerar empregos? Bem, quando eu falo em refundação da República, nós pensamos principalmente no povo sofrido, o desempregado. Nós somos hoje 52 milhões abaixo da linha da pobreza. Então, os desempregados não são só 14 milhões, né? Milhões de desempregados sequer constam das estatísticas do desemprego, até porque nem procuram emprego. Então nós temos os desempregados e os subempregados, né? 15 milhões sobrevivem com R$ 136 por mês. Isso não é emprego. Portanto, é mais grave a situação do país do que os números oficiais revelam. As mudanças precisam ser radicais. A substituição desse sistema é o início de um processo de reformas, né, que passa pela reforma do Estado, vai enxugar, como nós já dissemos, não só o Executivo, vai para o Legislativo, tem que diminuir, tem que cortar na carne, tem que diminuir o número de senadores, o número de deputados federais, estaduais, vereadores. Eu acho que o Brasil tem que se encontrar com a verdade. O sistema que está aí inviabiliza o nosso futuro. O Brasil não vai alcançar índices de crescimento econômico compatíveis com a sua grandeza.
O que nós assistimos hoje é uma vergonha para os governantes que deveriam estar pedindo perdão ao povo brasileiro, porque um país rico como o nosso, eu não preciso dizer nada, é só olhar aqui essa Amazônia fantástica, né? Um país maravilhoso como o nosso, de riquezas exuberantes, admitir esse cenário em que a fortuna, a fartura, a riqueza conviva com a miséria, com a pobreza imensa, né? Com esse infortúnio de milhões de brasileiros, isso é uma perversidade que nós não podemos admitir. Então, a ruptura tem que ser radical, tem que ser um rompimento com esse sistema, com todas essas reformas que nós vamos discutir durante a campanha, que devem ser apresentadas já no primeiro momento do próximo governo, um conjunto de reformas que tem que ser anunciado, esse conjunto de reformas anunciado à população. O presidente, além da coragem de mudar, de propor, a competência de gestão, tem que ter capacidade de comunicação para convencer as pessoas de que essas reformas são insubstituíveis e que elas virão em benefício do país. Com o apoio da população, o governo terá o apoio do Congresso, o Congresso não rema contra a correnteza. Certamente entenderá que o momento é da mudança e quem não aceitar a mudança será atropelado por esse desejo irresistível de mudar que hoje habita a alma do país. O senhor ainda é um desconhecido da maioria da população. Paralelo a isso, o Podemos tem 12 segundos, terá 12 segundos em tese na propaganda eleitoral gratuita. Com quem o senhor pretende fazer aliança para esticar esse tempo e se fazer mais conhecido? Primeiro a questão do desconhecimento, né? É para o bem ou para o mal, desconhecimento? O senhor aqui eu acho que é para o bem, né? Porque no Brasil só é conhecido quem assaltou. Então, quem assaltou é manchete todos os dias, né? Quem assaltou a Petrobras, o Mensaleiro, o Sanguessuga, esse se torna conhecido, amplamente conhecido, né? Até no exterior. Então, é a grande vantagem, né, do desconhecimento. Porque, certamente, não é um desconhecimento assim também literal, né? Porque, pelo menos nesses 15 anos, vocês me colocaram na mídia quase que diariamente, na oposição, combatendo. Aliás, durante algum tempo eu tive como parceiro o Arthur Vigílio. Depois ele voltou para Manaus, para a prefeitura, e eu perdi o parceiro lá no Senado Federal. Fiquei quase só. Por isso era um contraponto permanente, né? Então, na verdade, eu estava na mídia quase que todos os dias, né? Então é surpreendente imaginar que há um desconhecimento assim literal, né? Quem sabe na campanha as pessoas redescubram que nós tivemos durante 15 anos na linha de frente, combatendo. Aliás, essa é uma pergunta boa, viu, para todos vocês aí fazerem aos candidatos. Aonde você estava quando o Brasil estava sendo assaltado, né? Vai lá no YouTube, veja os vídeos. Quem tem vídeo combatendo o roubo no governo Lula e Dilma, combatendo esse sistema perverso, né? Muitos aparecem agora como valentes da hora, né? Valentes de última hora, valentes do oportunismo, heróis do sertão, que estavam não se sabe onde, nós sabemos, na sombra do poder, se amamentando aí nas tetas gordas da corrupção do governo, né? E agora aparecem como valentes, né? Ora, nesses 15 anos, eu combati o sistema. Aliás, eu combato esse sistema desde que ingressei na política, né? Por isso que mudei de siglas várias vezes, inconformado, desconfortável, insatisfeito. E agora eu tenho o dever de propor o rompimento com esse sistema. Se os brasileiros ainda não conhecem o nosso itinerário, o nosso passado, haverão de conhecer durante a campanha. Eu estou aqui para isso, inclusive, humildemente, dizendo, ó, fui governador do Paraná, terminei o governo com 93% de aprovação, realizamos reformas, saneamento financeiro, um grande programa de obras, entregamos o governo com superávit, o único governo do país a passar para o sucessor o mandato com superávit, com dinheiro em caixa. Segundo o Joemir Betting, um milagre operado por um par de santos, reforma administrativa e saneamento financeiro.
O João Gilberto, à época, trabalhava na Rede Globo. Portanto, isso equivale. O eleitor, na pesquisa, ele diz isso, olha, a experiência administrativa e passado limpo, coragem de combater corrupção. É isso que vai valer nesta campanha, no meu entendimento. Em relação ao tempo de TV, que você pergunta, e que é muito importante, nós estamos conversando com vários partidos e há a possibilidade de um agrupamento de pelo menos 5 partidos em torno de uma candidatura que dizem aí que é de centro, né? Mas há a possibilidade de mais de um candidato, né? A possibilidade não, está havendo isso, né? Eles estão conversando, esses partidos, com vários candidatos, aliás, 3 candidatos, na verdade, né? Estão conversando. Então, um desses 3 terá o apoio desses partidos. Se nós tivermos o apoio desses partidos, aí teremos cerca de 40% do tempo de TV para levar a nossa mensagem a todo o país. Então é isso que está sendo trabalhado agora. Se eu tiver interpretado certo, o que o senhor disse também, o senhor não está se valendo do número da pesquisa de intenção de voto, mas sim da rejeição dos outros candidatos. E essa indefinição do eleitorado pode lhe beneficiar de alguma forma. O mais importante na pesquisa hoje é a rejeição, né? Até dizer intenção, não é definição. Então a intenção muda amanhã, muda depois da manhã, então isso tudo é volúvel, né? E se você pegar a pesquisa, você vai ver que 70% diz que não tem definição de candidatura. Por quê? Porque o jogo não começou. A Copa do Mundo começou, mas o jogo eleitoral ainda não, né? Então, na verdade, o que vale hoje na pesquisa é a rejeição, porque ela é coisa do passado e presente, né? É uma obra feita já. Então aí você pode analisar o potencial de votos que tem cada candidato. E eu, felizmente, tenho a menor rejeição entre todos os postulantes, né? E aonde eu sou conhecido, menos rejeitado, o que também é positivo. Isso me autoriza a dizer que é possível se tornar conhecido, não é? Positivamente. É pior ser conhecido negativamente do que ser desconhecido e ter esse espaço de se tornar conhecido positivamente. E é isso que nós pretendemos, levando a nossa mensagem, mostrando o nosso passado, porque olha, isso é sincero, mais importante do que um candidato possa dizer durante a campanha é o que ele já fez, o comportamento, a postura, o passado, o itinerário percorrido. Isso é que é importante para a análise do eleitor. Senador, eu queria a sua opinião como presidenciável sobre 3 assuntos que aparentemente são polêmicos no país: aborto, ideologia de gênero e a questão do armamento ou desarmamento. Como é que o senhor se posiciona sobre essas questões? Ok, olha, em relação ao aborto, eu entendo que a legislação atual é suficiente porque ela já estabelece as excepcionalidades. Então, quando há o estupro, a lei possibilita o aborto. Quando há risco à vida da mãe, também possibilita. E os fetos encefálicos, que o Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito. Anencefalo, a dicção falhou agora. Mas o Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência. Então, nesses 3 casos, há excepcionalidade, portanto, eu entendo que a legislação atual é suficiente. Em relação à ideologia de gênero, eu fui, coincidentemente, relator do Plano Nacional da Educação e retirei do texto do Plano Nacional da Educação, substituído por um texto amplo, que estabelece a superação das desigualdades educacionais e a eliminação dos preconceitos de toda a natureza. Então envolve tudo. Então fica um texto mais adequado, mais completo e que teve o apoio de todas as crenças e todas as religiosidades. O nosso país é um país que aceita tantas crenças, tantas religiosidades e nós devemos respeitá-lo. Então é nesse contexto que eu coloco essa questão.
E a outra do armamento é respeito à soberania popular. Houve um plebiscito. A legislação determinou que um plebiscito se faria. Realizou-se o plebiscito. 63% favorável à eliminação do artigo 35 do Estatuto do Desarmamento para possibilitar a venda de armas. Isso está respondido pela sociedade. Então, a flexibilização da legislação para permitir o porte de arma. Sou favorável. É claro, uma legislação responsável, que estabeleça as condições e, obviamente, responsabilização diante de eventuais exageros. É óbvio que isso se dá em função do livre arbítrio. O cidadão tem o direito às escolhas. Se ele quer usar, se ele quer ter porte de arma, deve ter o porte de arma, sendo responsável. Mas isso não exime o governo da sua responsabilidade. Segurança é com o governo. Nós temos que ter uma política de Estado de segurança pública. Portanto, quem tem que se armar verdadeiramente é o governo para oferecer segurança às pessoas. Porque se nós adotássemos como política de segurança essa questão do porte de arma, nós estaríamos sendo elitistas, até porque os mais pobres nem podem comprar arma. 52 milhões abaixo da linha da pobreza não tem condições de comprar arma. Então, na verdade, a responsabilidade é do Estado brasileiro, que tem que se instrumentalizar suficientemente para oferecer segurança às pessoas. Senador, só para voltar aquele tema político rapidinho, com quem podemos estar conversando mesmo? Com o PSB? Sim, PDT? Nós conversamos com o PSB, sim, mas há um grupo de 5 partidos que se reúnem e discute conjuntamente. É o DEM, o PRB, o PR, o PP e o Solidariedade. Esses partidos conversam em conjunto. Com esses partidos eu já conversei, como outros candidatos já conversaram. Também o PSB já conversei, fora desse grupo. O PSC, que se inicia também uma conversa, além de outros partidos menores. Então, seguramente nós teremos uma aliança, não sabemos ainda a dimensão dessa aliança, mas o objetivo central é obter o tempo de TV e de rádio para a mensagem. Já que essa era uma eleição de grandes dissidências, né, de uma eleição suprapartidária mesmo, as políticas regionais acabarão se sobrepondo à Aliança Nacional. Então é possível que em determinado estado a aliança estadual é diferente da aliança nacional. Isso mostra também a anarquia partidária que temos no Brasil. Por isso que eu digo que não temos partidos de verdade, né? São siglas. Então há outros interesses que se sobrepõem ao interesse programático. Nós sabemos que a anarquia partidária também contribui para esse desencanto do povo brasileiro. O que você chama de anarquia partidária? É isso tudo com uma legislação que nos tornou refém. Por exemplo, não houve reforma política até hoje, aí instalaram uma fábrica de siglas. Né? Nós temos hoje 35 siglas oficiais registradas e mais 73 na fila de espera. Isso tudo é estímulo do fundo partidário, né? Tem gente que cria um partido ou uma sigla, né, para se valer do fundo partidário, que é dinheiro que sai da saúde, da educação. Portanto, na reforma política, nós temos que reduzir o número de partidos representados. Eu não estou advogando aqui a extinção dos partidos. Não, os partidos podem existir. Quantos quiserem existir. Mas representação, com acesso ao tempo de rádio e TV e com acesso ao fundo partidário, só o partido que obtiver um percentual de votos que o credencie a representar a população. Então, por exemplo, 5% dos votos nacionais distribuídos em pelo menos 9 estados. Aí nós reduziríamos o número de partidos no Congresso a 6 ou 7. Então, só 6 ou 7 partidos teriam direito a tempo de rádio e TV e teriam direito ao fundo partidário. Aí nós estaríamos moralizando, estaríamos acabando com essa anarquia. Aliás, a Operação Lava Jato
denomina algumas dessas siglas de organizações criminosas. Por falar em fundo partidário e em siglas, né, eu li essa semana que alguns partidos pagam aos líderes salários semelhantes ao de governadores e se aproximam aos salários de ministros, né? Isso é um absurdo. E com verba do fundo partidário. É verdade. O senhor, pelo Podemos, não tem essa ajuda do fundo partidário, não, né? O Podemos tem um fundo partidário muito pequeno, porque ele tem como origem o PTN, que só elegeu 4 deputados. Então, a distribuição desses recursos do fundo partidário é proporcional à bancada de deputados federais. Então, o Podemos não tem praticamente fundo partidário, nem mesmo para ajudar as seções regionais do partido, os diretórios regionais. Eu não sei, por exemplo, se aqui o Abdala, como presidente do partido, tem alguma contribuição do fundo partidário para a manutenção do partido. Ele está dizendo que não tem. No Paraná também não há. Então é só a nossa própria aqui. Então não há, além de não ter o salário, não há nem ajuda para manutenção, para pagamento de aluguel e de funcionários do partido. Então são os companheiros que acabam subsidiando. Agora, isso é uma imoralidade. Então os partidos se criam por uma casta, né, e um grupo familiar, às vezes, organizam um partido exatamente para viver do fundo partidário. Alguns até se enriquecem enquanto conseguem eleger um bom número de deputados federais, o fundo partidário é significativo, e pagam esses salários, que é um absurdo. E eu já ao longo do tempo fui presidente de partido várias vezes, né? E nunca tinha um centavo. Na época não existia essa contribuição, era mínima, né? Então a manutenção do partido era às nossas custas, né? Nós mantínhamos os partidos políticos à época. Então essa reforma política tem que moralizar. É por isso que ela é essencial nesse projeto de refundação da República. Senador, nosso tempo já acabou, vou esticar só mais um pouquinho para ouvir a sua opinião a respeito da insegurança pública no Brasil e quais seriam as suas propostas para resolver isso. Primeiro, o restabelecimento da autoridade, né? Porque quando a autoridade não se impõe, a marginalidade se sobrepõe. Os marginais se consideram mais poderosos que as autoridades constituídas. Então, certamente, se o presidente da República assumir a responsabilidade de uma política de Estado de segurança, vai procurar conferir autoridade a quem comanda. E aí vem tolerância zero contra o crime, contra a organização criminosa. Tolerância zero. Isso significa autoridade plena a quem comanda para adotar as medidas mais rigorosas no combate à criminalidade. E aí vem aquela série de sugestões que nós resumimos em 3 itens, que é financiamento, planejamento e indução. Ou, melhor, planejamento, qualificação e indução. Indução de políticas competentes para o setor de segurança, que tem que ser política de Estado e não de governo. Aí nós temos investimento em inteligência, né? Porque o investimento em matéria de inteligência preventiva, que é a área onde você vai prevenir o crime, o monitoramento da faixa de fronteira. Nós temos Astros, temos Cisfron, lá o Cisfron, que começou há alguns anos, foi anunciado, seriam necessários 12 bilhões de reais, não há recursos, o sistema não se instala. Agora adiaram para 2035 a conclusão desse Cisfron, que é o Sistema de Monitoramento da Faixa de Fronteira. Enquanto isso, tráfico de drogas, contrabando de armas. Por isso nós estamos idealizando, inclusive, uma proposta que é da constituição de uma frente latino-americana de combate à produção e ao tráfico de drogas, com vínculo com a Organização dos Estados Americanos. Então nós envolveríamos os países latino-americanos numa frente de combate à produção e ao tráfico de drogas. Sobretudo aqui, né, essa imensa, nós temos mais de 17 mil quilômetros de faixa de fronteira, então o Brasil tem sido passagem
aqui a passagem da droga para o consumo no país e também para o exterior. Então, isso é fundamental. Me parece que cerca de 80% do crime no país tem origem na droga. Nós temos a possibilidade de saber, e isso existe, né? O Estado brasileiro tem essas informações, onde ocorre o maior percentual de crimes, em que cidades e em que bairros, e em que dias e horário. Então, os dias são sexta, sábado e domingo. O horário é das 17 horas a 1 hora da madrugada. Isso facilita a operação para o combate ao crime. É claro, aí você precisa instrumentalizar as instituições policiais, aparelhar o Estado devidamente, qualificar os servidores de segurança, da área de segurança, remunerar de forma a estimular uma atividade de risco, estabelecer a interação entre as várias polícias e o Exército. Na faixa de fronteira, a utilização do Exército é constitucional. Então, esse mutirão no combate à violência. E o sistema penitenciário, enfim, nós vamos longe nessa discussão de política de segurança, né? Mas é fundamental que se reúna recursos suficientes também para atender às necessidades, e por isso essa refundação da República, com todas essas reformas, é que viabilizará recursos para um grande programa de segurança pública no país. Ok, senador, eu lhe agradeço pelo senhor ter aceito o nosso convite, e você vai poder conferir mais das propostas e das opiniões do senador Álvaro Dias, porque nós vamos acompanhar a agenda dele aqui em Manaus. Isso vai estar na edição de amanhã do Jornal A Crítica, também no portal A Crítica ainda hoje e logo mais na TV A Crítica. Nós agradecemos a sua participação e até a próxima. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço. Uma grande oportunidade de conversar com a população aqui do norte do país, nesse momento crucial para o futuro, em que eu preciso repetir sempre, o protagonismo é fundamental agora. As pessoas lúcidas, conscientes, devem exercer influência para evitar a redição da tragédia que nós estamos vivendo. A boa escolha é fundamental para a construção do futuro do nosso país.